E vamos iniciar, então, esse nosso bate-papo, esse nosso webinário. Muito obrigado a todos vocês, bem-vindos todos. Especialmente aqui, quero agradecer, em nome do Instituto Ânima, a Fernanda, a Paula, a Doroteia, o Rafael, o Thiago Alvim e o Luiz Eduardo. Vamos iniciar, então, esse nosso bate-papo, nosso webinário. Muito obrigado a todos vocês, bem-vindos todos. Especialmente aqui, quero agradecer, em nome do Instituto Ânima, a Fernanda, a Paula, a Doroteia, o Rafael, o Thiago Alvim e o Luiz Eduardo. Ok, pessoal? Tudo bem? Me ouvem bem, hein? Por gentileza? Perfeito. Ok, obrigado. Então, a gente estava com interferência aqui, já resolvido. Vamos dar início e continuidade ao nosso encontro, ao nosso bate-papo. E nessa proposta do Instituto Ânima, que é tão importante e tão relevante nesse momento que o mundo atravessa, em relação à pandemia do Covid-19, especialmente um tema muito caro por estar se tratando de uma parcela mais vulnerável do ponto de vista fisiológico, né, e do ponto de vista da saúde, das implicações, e por estarmos aqui propondo essa conversa e esse bate-papo sobre a atuação dos conselhos. Eu quero, agora sim, agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado por ter aceitado os diversos convites e se fazerem presentes. Um tema realmente muito importante, num momento delicadíssimo, e daí a importância de conversarmos sobre ele. Nós vamos combinar assim. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou o professor Kleber Jovino. Vou fazer uma breve apresentação, depois eu vou chamar aqui os nossos convidados para se apresentarem, vou fazer uma breve apresentação deles, depois vou passar a fala para que eles possam colocar e discorrer sobre as experiências e sobre os diversos olhares possíveis nesse momento. Os nossos convidados podem participar e devem, nós esperamos que participem ativamente aí com perguntas, questionamentos, provocações, e para que esse encontro ele possa ser o mais rico possível, o mais plural em termos de ideias e possibilidades. Então, carecemos todos, nesse momento, de unir e nos irmanarmos aqui em forças, ideias e principalmente em ações. Eu sou Kleber Jovino, sou professor universitário, sou professor do Centro Universitário UNA de Belo Horizonte e membro do Conselho do Idoso de Belo Horizonte, e uma alegria e é uma grande honra, sou um dos fundadores da Universidade Aberta da Pessoa Idosa, aqui do Instituto Ânima. Sobre o Instituto Ânima, eu gostaria de falar, dar uma palhinha rapidinho. É uma instituição sem fins lucrativos, instituição que faz parte do Grupo Ânima de Educação, e a missão do Grupo Ânima é transformar o Brasil e o mundo pela educação, e é isso que elas propõem. O Instituto tem um papel importante, que é no sentido de viabilizar ações, estratégias para estimular, fomentar, coordenar, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, projetos de cunho sociocultural, de pesquisa e inovação, obviamente ligados à educação. Acreditamos que a educação é essa mola propulsora de transformação, e com ela é que nós vamos poder contar para também enfrentar
esse momento tão difícil, especialmente para os idosos. Está presente conosco aqui, no nosso encontro como convidado, a Fernanda Matos. Fernanda é pedagoga, coordenadora de projetos voltados para as políticas públicas da Rede Cidadã, uma importante organização da sociedade civil. Também trabalha com relacionamento, parcerias, né, público-privadas, tanto no nível municipal, estadual e nacional. E é atual presidente do Conselho do Idoso de Belo Horizonte. É uma grande honra e alegria tê-la conosco, viu, Fernanda? Claro, depois nossos convidados vão complementar as suas apresentações e as particularidades que desejarem. Também temos aqui, com muita alegria, a Paula, e a Paula é de Curitiba, Paraná, vice-presidente do Conselho do Idoso de Curitiba. Ela é assistente social especializada, com especialização em administração municipal e administração social, e trabalha na Fundação de Ação Social de longa data, desde 95, não é isso, Paula? Lá do Nordeste, a gente está contando aí com a participação do atual presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Uma honra, viu, Rafael, contar aqui com a sua participação. O Rafael é advogado, professor universitário, né? E esse Conselheiro Nacional dos Direitos do Idoso atua como diretor jurídico da Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, do Ceará, e é membro do Fórum Cearense de Políticas Públicas para o Idoso e da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e do Conselho Federal do AB. É presidente dos Direitos da Pessoa do Idoso do AB Ceará e, como eu já disse, ele é atual presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Ceará. Temos aqui também, com alegria, também participando conosco, o Tiago Alvim. Tiago Alvim, ele é formado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e é fundador da Nexo e também da Prosas. A Nexo é uma organização de investimento social e ele vai falar um pouquinho mais propriedade sobre a sua atuação. O Luiz Eduardo de São Paulo, né? Então, a gente está bem representado, a gente tem aqui gente aqui do centro, né? Sudeste, do Sul, Paraná e Ceará, e o Luiz Eduardo é de São Paulo, ele é administrador de empresas, com especialização em indicadores de projetos sociais e gestão pública, atua há 13 anos na gestão de projetos e negócios sociais em prol da construção de políticas públicas, em educação para o idoso, esporte e desenvolvimento social. Nos últimos 3 anos, o Luiz tem atuado diretamente junto a fundos municipais e estaduais e no Fundo Nacional da Pessoa Idosa. Foi conselheiro da Pessoa Nacional da Pessoa Idosa, do Conselho Nacional, membro do Conselho Nacional, mandato aí 2017-2019, e atual coordenador do Itaú Viver Mais. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Eu queria fazer a seguinte colocação, provocando a nosso debate, a nossa discussão, a reflexão de vocês. Estratégias e caminhos para os conselhos do idoso em tempos de Covid. Obviamente que essa situação difícil e rápida tem colocado enormes desafios diante de toda a sociedade, governos no mundo inteiro. Os conselhos são um órgão de representação, um órgão de controle, monitoramento, órgão deliberativo, inclusive de políticas públicas. E diante desse cenário, e considerando que os idosos é o principal público, infelizmente, atingido pelo Covid-19, é preciso ter medidas rápidas, ações rápidas, para que possa também os conselhos darem a sua colaboração, a sua contribuição no enfrentamento de uma crise dificílima. E, diante disso, a minha pergunta
para os nossos convidados, para vocês, é o seguinte: o que tem sido feito, o que tem sido realizado, como os conselhos estão enxergando a atuação e mais, como eles têm atuado, quais são as respostas? E já foram dadas e as possíveis respostas. Esse, no primeiro momento, uma primeira rodada, nossos convidados têm aí ficam pela ordem para responder. Eu vou convidar aqui a Paula para fazer as considerações. Se desejar complementar a sua apresentação, fica à vontade. Paula tem 5 minutos para discorrer, porque a gente tem muita coisa para ainda acontecer. Boa tarde. Estão me ouvindo? Ok, Paula, te ouvimos bem. Então tá bom. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite para estar participando desse webinar de conselhos, um momento muito importante para podermos compartilhar as nossas ações. Eu sou assistente social, trabalho na Fundação de Ação Social, que é a Secretaria da Política de Assistência Social no município de Curitiba, e represento, então, a FAS no Conselho do Idoso. Atualmente estou na vice-presidência do Conselho e recebi, então, esse convite, né, e de estar representando o Conselho do Idoso aqui nesse webinário. No final do ano passado, nós tivemos a renovação das cadeiras das organizações da sociedade civil no Conselho. E já tinha sido deliberado no ano passado de que se fizesse, no início do ano, já uma definição do uso do recurso, do superávit, de forma que não ficasse para o final do ano, né, nenhum recurso sem uma boa utilização. E coincidiu justamente com, infelizmente, com o Covid-19. Então, nas primeiras reuniões desse ano que nós tivemos, então foi definido o uso do superávit para o fortalecimento das organizações da sociedade civil, por meio de chamamento público, conforme está previsto na Lei 13.019, e diante da demanda, principalmente de locais de serviços ininterruptos, como são as ILPIs, né? Principalmente no caso das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, deliberou-se no Conselho aqui de Curitiba de se fazer o chamamento, a dispensa de chamamento público para atender as ILPIs. Elas se mostraram bastante preocupadas com essa pandemia, a necessidade de ter os equipamentos necessários para a prevenção, né? Você ter todo o aparato e capacitação dos profissionais, né? E então estabeleceu-se o valor de R$1.620.000 para as ILPIs, a dispensa de chamamento público, né? Totalizando contemplar até 360 pessoas idosas que estão nessas unidades, uma per capita de 4.500. Então, essas instituições, elas já apresentaram os projetos, né, na fase, está tramitando, então, para a avaliação desses projetos e a formalização de termos de fomento, para que elas, em 120 dias, possam usar o recurso de acordo com o tamanho de cada instituição, uma vez que o valor do projeto que elas irão apresentar será de acordo com o número de pessoas idosas acolhidas. Da mesma forma, para fortalecer essas organizações, está sendo tramitado também o chamamento público, está-se na elaboração do edital, né, para atender as organizações que fazem a defesa e garantia de direitos e outros atendimentos à população idosa, muitos desses hoje com serviços interrompidos, como é o caso do serviço de convivência, fortalecimento de vínculos,
né, para se evitar, então, as aglomerações. Então, se tem então um chamamento público, então, que será realizado no valor de R$ 1.659.000 para fortalecer essas organizações nas ações com a população idosa. Nós sabemos que as organizações, elas recebem muitas doações, recebem o incentivo da comunidade, mas na situação em que nós nos encontramos, de muitas pessoas sem trabalhar, muitas empresas fechadas, nós sabemos também que cai a contribuição da financeira e de materiais para essas instituições. Nós temos também repassado por meio do Conselho, né, junto às instituições de longa permanência de Curitiba. Atualmente nós temos 127 ILPIs em Curitiba, acolhendo aproximadamente 2.137 pessoas idosas, a grande maioria são com fins lucrativos. Então, há o repasse das orientações do Ministério Público, as orientações da vigilância sanitária e da própria Fundação de Ação Social, no sentido de se evitar o contato com esses idosos nesse momento, fazer o levantamento para que essas pessoas idosas sejam vacinadas. Isso já ocorreu pela Secretaria Municipal de Saúde. Houve a semana em que a vacinação da HN1 foi feita para todos os idosos nas ILPIs de Curitiba, idosos acamados em seus domicílios. Sabemos que não é uma vacina de combate ao coronavírus, mas ele visa fortalecer a saúde do idoso para não ter os agravos. E há, então, todo um monitoramento dessas instituições. É um trabalho que ocorre em Curitiba desde 2002, quando foi implantado o protocolo de qualidade em instituições de longa permanência para pessoas idosas, em que sistematicamente a vigilância e a FAS fazem as visitas a essas instituições, fazem a verificação do funcionamento, o funcionamento legal, né, a verificação se há um atendimento adequado às pessoas idosas, e nesse momento, então, há um levantamento sendo feito junto a essas unidades de acolhimento, né, de como é que está a incidência ou não de pessoas idosas com suspeita ou não de coronavírus, como é que está o funcionamento delas, o número de funcionários que permanecem atuando ou que eventualmente estão afastados, qual a demanda delas na necessidade de luvas, de máscaras e até de alimentos, para que elas não fiquem desabastecidas, para que elas possam ter um funcionamento adequado, de qualidade, né, não vitimizando esses idosos. E há, então, também uma preocupação constante com o cuidado e a proteção. Isso é veiculado, né, diariamente na mídia, a necessidade de se ter o cuidado e a proteção com essas pessoas idosas, muito focado também nas LPIs, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela FAS, pois há uma concentração no espaço físico, né? Então, nós precisamos garantir de que haja os cuidados adequados para evitar qualquer disseminação da doença. O que temos avaliado é a importância de conseguirmos veicular, né, a nível municipal, mesmo estadual e até nacional, com a prorrogação da entrega do imposto de renda, a sensibilização para que as pessoas possam fazer a doação, né, de parte do imposto para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, em cada um em sua cidade, né? Eu acho que, sendo a pessoa idosa a principal pessoa, né, mais frágil diante dessa pandemia, como nós temos visto no mundo inteiro, né, a grande ocorrência, né, dessa doença para eles, até mesmo no caso de óbitos, a importância de nós fortalecermos
a questão da disseminação do repasse de parte do imposto de renda para o fundo da pessoa idosa, de forma a fortalecer, né, o repasse, então, para as organizações deste recurso, por meio de chamamento público, né, para fortalecer essas organizações que realmente necessitam receber o apoio financeiro para o adequado funcionamento. Eu acho que neste momento seriam essas ações e também o monitoramento do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, né, de que precisam ser comunicados de toda suspeita ou ocorrência do corona pelos serviços que atendem a pessoa idosa, em específico as ELPI. Então, nesse momento, seria esta minha contribuição. Obrigado, Paula. Gostaria de passar para a Fernanda. Fernanda é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Obrigado, Paula, pelas considerações importantíssimas. E vamos ouvir a Fernanda as contribuições do Obrigada. Conselho. Fernanda, não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Agora sim? Então, deixa eu voltar. Primeiro, obrigada pelo convite, agradeço a Ânima. Olá a todos, a Paula, ao Luiz, ao Rafael, ao Tiago, ao Vim. Kleber, muito obrigada pelo convite, meu companheiro lá do Conselho do Idoso. Eu vou começar falando assim, do impacto e da reação que a gente teve quando veio a notícia, né, do isolamento social, e a gente já sabia, né, que esse era um vírus que os idosos são as pessoas mais vulneráveis a eles, assim. Então, quando veio a notícia desse isolamento social, a primeira reação que a gente teve, e aí eu me refiro à minha mesa diretora, que trabalha comigo, a Marcela Giovana, de uma entidade chamada SEMAIS, a Renata Martins, que é diretora, vice-presidente do Conselho, e que é diretora da Política do Idoso de Belo Horizonte, Política da Pessoa Idosa, e a Marcela Guiar, que é é até difícil falar da Marcela, porque a Marcela ela tem um respeito e um carinho imenso pela política do idoso há muitos anos, e ela é uma das coordenadoras da PGM, e ela é a nossa segunda secretária. Então, essa mesa diretora, primeiro tomou a decisão assim, olha, a gente vai continuar, esse conselho vai continuar trabalhando. É de extrema importância que a gente continue trabalhando e tentando fazer o melhor. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tomar a decisão de continuar trabalhando para a pessoa idosa nesse momento e que de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais responsável do que a gente já trabalhava antes. Nesse sentido, a gente tomou a decisão, né, de rever o plano de aplicação, ou seja, os recursos do Fundo Municipal do Idoso, para ver o que a gente podia fazer, e a gente foi readequando esse plano ao ponto de saber que teríamos um valor um valor direcionado principalmente para as ILPIs filantrópicas da cidade de Belo Horizonte, que são 28, e também para questões emergenciais. Então, a gente primeiro toma a decisão, o Conselho Municipal do Idoso, ele toma a decisão de nós vamos continuar trabalhando e nós vamos agir rápido, né, e com eficiência, e aí ele começa um processo de pesquisa para ver o que pode se fazer. Paralelamente, a gente
começou a fazer uma comunicação direta com os nossos conselheiros. Primeiro avisando que esse conselho estava parado, mas que ele ia continuar, e começamos a mandar testes de deliberações virtuais, ou seja, o conselheiro de direito do CMI de Belo Horizonte, ele ia participar dessa escolha de como ajudar e como se posicionar nesse momento. Então, a gente começou a mandar testes, paralelamente, nós começamos a mobilizar as LPIs para saber exatamente aquilo que era importante nesse momento, aquilo que era urgente, aquilo que elas estavam com medo, e também mobilizar as secretarias do município, principalmente a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, para que eles soubessem dessa movimentação do Conselho e também nos indicasse possibilidades de ação que seriam efetivas, porque o nosso grande temor é o resultado dessas ações, que a gente precisa fazer coisas que apresente resultados. E nesse caso do Covid-19, o resultado é salvar esses idosos. Então, a gente fez o estudo do orçamento do Conselho, né, do fundo, decidimos que, dentro do contexto que a gente tinha, a gente ia redirecionar uma parte diretamente para as ILPIs filantrópicas, a outra parte, de acordo com as negociações, nós iríamos redirecionar para a Secretaria de Saúde para a construção de leitos, e principalmente leitos de UTI, de CTI, por causa da possibilidade de adoecimento da pessoa idosa nesse momento. Então, a gente fez isso. Como que a gente organizou o redirecionamento desses valores, que vocês bem sabem, eles vêm de captação de recursos via projetos com carta de captação, e que 20% desses valores vão para o fundo. A gente também fez uma leitura, né, de um cenário que alguns projetos que eram, inclusive, do Conselho, eles não precisariam de verba esse ano, né? Porque esse ano a gente não sabe o que vai acontecer. Nós vamos voltar para o convívio social, mas os idosos vão demorar mais tempo para voltar. Então, o Conselho ele se mobilizou todo para a situação de emergência. Com relação às LPIs, que já são conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte, nós, com a ajuda da Marcela Guiar, que é a nossa segunda secretária, foi acrescido um aditivo, uma cláusula a mais no contrato já existente. Então, esse foi o caminho que nós achamos. Nós mandamos uma deliberação virtual via e-mail para todos os conselhos, falando que os recursos do fundo iriam ser disponibilizados para as LPIs e para a Secretaria de Saúde. Votação foi feita, foi deliberado positivo, né, favorável que esses recursos fossem redistribuídos. O processo de redistribuição, ele vem por meio de um acréscimo nas parcerias já existentes, ou seja, então não teve o trâmite longo da 13019. Entrou uma cláusula a mais ali nos termos de fomento já existentes, de acordo com o contexto de calamidade pública, né? De acordo com os decretos da Prefeitura. Então, a deliberação foi votada em uma semana, foi publicada nas primeiras semanas de abril, e agora já está no processo dessas LPIs já receberem esses valores. Então, pelo que eu sei das notícias da Prefeitura, né, da gestão de parcerias da Prefeitura, as LPIs vão receber os valores para conter, né, essa pandemia e se respaldar e se prepararem para ela e cuidar desses idosos até sexta-feira, no máximo segunda-feira. Foram disponibilizados 3 milhões para as LPIs filantrópicas, nós somos 28, nós temos 28 LPIs, e aí essas LPIs atendem mais ou menos o número de 800 idosos na cidade de Belo Horizonte. Então, esse valor esse recurso vai diretamente para as LPIs, nesse trâmite mais rápido e mais ágil, para que não haja tempo dessa pandemia
ficar tão séria e perigosa como ela é para os idosos. Do outro lado, né, que foi o redirecionamento de valores para a Secretaria de Saúde para a construção de leitos, vai ter uma transferência de fundo para fundo. Então, o Fundo Municipal do Idoso vai transferir para o Fundo Municipal da Saúde, e esse trâmite está sendo olhado para ser rápido também, junto à PGM, né, junto à parte jurídica da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas essa parte é totalmente legal, porque isso foi votado, os conselheiros escolheram e votaram por uma deliberação virtual. Essas coisas, esses trâmites financeiros e redirecionamentos acontecendo, o Conselho percebe que ele tem que abrir uma linha direta de contato e comunicação com gestores das ILPIs para acompanhar esse processo, para cuidar desses gestores. Então, o Conselho, ele abre uma linha de comunicação, ele coloca um funcionário, né, só para falar com essas ILPIs, para tirar dúvidas, para fornecer material. Foi construído uma cartilha, eu chamo de cartilha, mas tem outros nomes, mas é perguntas e respostas de como receber esse dinheiro, que dia que ele vai chegar, o que pode comprar, como que presta contas, tudo para respaldar a agilidade nesse processo. Paralelamente, ficou o questionamento, e aí? E o que a gente vai fazer a mais do que isso? Então, a gente pensou em outra deliberação virtual, que é uma deliberação que determina exatamente que toda e qualquer captação de recursos que vier agora para o Conselho e que não tiver carimbado um projeto, ela vai ser direcionada para as ações de combate ao Covid-19. Então, a gente fez essa deliberação, né? A gente escreveu a deliberação, a gente mandou para os conselheiros, ela foi votada, ela foi publicada. Então, a partir dessa publicação que foi na semana passada, este conselho, toda captação, todo direcionamento de recursos que vier para o fundo municipal, ele vai diretamente para ações Covid-19, para que as empresas também tenham segurança de saber o que elas estão fazendo, como que elas estão contribuindo. Nesse contexto todo, né, eu tenho que ressaltar, tipo, o apoio, né, eu acho que da Secretaria de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, que agilizou os processos, que apoiou as atitudes do Conselho, né, que apoiou as deliberações virtuais. A gente vem comunicando os conselheiros de cada passo que a gente vem tomando. Além das deliberações, a gente vem com uma comunicação direta, falando o que está acontecendo e os próximos passos. E a partir daí que a gente trata do primeiro impacto, né? A pessoa idosa está correndo maior risco, que a gente consegue respaldar em menos de 2 semanas, pelo menos esse primeiro momento, a gente volta agora, né, para a continuidade do trabalho, ou seja, os nossos próximos passos serão ações voltadas para as organizações da sociedade civil, que podem também, com seus projetos já aprovados e captados junto ao Conselho, transformar algumas metas que não vão ser executadas, porque, né, o público não pode se aglomerar, em ações para o Covid-19. Então, a gente agora volta a nossa inteligência e o nosso esforço para apoiar as outras entidades das organizações, da organização da sociedade civil, que tem projetos, para que as suas metas de projetos sejam também voltadas e coordenadas para isso. A gente também tem a ideia de fazer uma campanha, porque, na verdade, esses são os nossos próximos passos, e a gente está trabalhando em cima disso. A gente sabe que a gente está ajudando as LPIs, a gente sabe que a gente está construindo leite, a gente sabe que a gente abre um canal direto, a gente está fazendo deliberação virtual, mas tem idosos de comunidades que não são institucionalizados, e eles passam por muita dificuldade. Então, os nossos parceiros, a Anexo, inclusive, a gente vem se reunindo para ver o que a gente consegue fazer
até com essas próximas destinações que virão já carimbadas para o combate ao Covid, para atender também esses idosos que vivem em comunidades, periferias, casas muito cheias e que vão passar muitas necessidades devido à condição atual. Outro passo que a gente já definiu é que a gente também vai abrir uma linha de comunicação direto com as empresas parceiras do Conselho e que destinam, né, os seus recursos para o Conselho. Então, a gente vai comunicar aquilo que foi feito. Olha, aqueles 20% daquele valor que você destinou para o projeto tal, ele foi para a LPI tal, ele foi para a construção de leitos ali, ele foi para a comunidade ali. Porque eu acho que nesse contexto como um todo, a gente precisa compartilhar as informações, as pessoas precisam saber que a gente que está na frente dos conselhos, a gente só consegue agir com o respaldo, né, dos parceiros, com o respaldo dos funcionários, com o respaldo do poder público, porque a nossa grande angústia hoje é a urgência, é fazer o que precisa ser feito, que é para ontem. Então, quando se trata de um conselho de direito, a gente está usando de todos os recursos, e eles vêm das articulações diretas a deliberações virtuais, escolhas de posicionamento alinhadas da mesa diretora e dos funcionários do conselho, comunicação permanente. E é isso, assim, foi isso que a gente fez até agora. Nós entramos em isolamento social no dia 19 de março, e a gente conclui esse primeiro mês com esses encaminhamentos, um processo já definido de deliberação virtual, que eu vou continuar com ele mesmo quando voltarmos à convivência, porque ele é ágil, vou fazer as duas coisas, plenária e deliberação virtual, a gente vai fazer as duas coisas, para ninguém ficar esperando mais a tomada de decisões. Acho que a gente vai aprender muito com isso, de usar de possibilidades, trâmites, recursos, pessoas, de forma mais rápida, ágil e efetiva, e a gente está fazendo através desses caminhos. Foi o que a gente fez até agora, e essa é a nossa experiência aqui em Belo Horizonte. Obrigada. Ok, Fernanda, obrigado. O tempo hoje, vou chamar aqui rapidamente o Rafael para as suas considerações e ele fala em nome do Conselho Estadual de Idosos do Ceará. Boa tarde, Kleber, boa tarde, nossos colegas aqui de debate, né? A Paula, a Fernanda, o Tiago, o Luiz, nosso amigo, conselheiro nacional também, Luiz Mercedes, Luiz Eduardo, e a todos, né? Parabenizar a iniciativa do Instituto Ânima, né, e da Nexus. É muito interessante você trazer o Brasil para discutir. Eu já, na fala das duas colegas que me antecederam, tanto da Paula como da Fernanda, vendo que a gente tem a mesma preocupação, mas tem seguido caminhos diferentes, né, distintos, respeitadas, no caso, as particularidades de cada local, né? Nós, do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, a gente tem uma experiência recente de fundo. Na verdade, o nosso fundo, numa perspectiva legal, ele foi articulado a partir da edição da Lei 153, né, de 2015, e teve um longo período de regulamentação, né, as resoluções, enfim, todas as questões jurídicas de abertura de conta. E então, assim, em relação aos fundos, né, como de Belo Horizonte, que a gente acompanha e parabeniza, né, os colegas de Belo Horizonte, e de algumas outras cidades, Curitiba, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ir presencialmente, alguns anos atrás, até Curitiba, para certificar do funcionamento não só do municipal, mas também do estadual. A gente tem uma experiência mais recente. Então, nós tivemos uma sacada no ano passado interessante, que foi uma campanha de fortalecimento desse fundo estadual. Então, nós nos articulamos aqui com a Federação das Indústrias, né, a nossa FIEC, que cada estado tem o seu nome, né, a CDL Fortaleza, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, várias instituições como o Ministério Público, associações de empresários, o Banco Itaú Nacional, é bom que faça esse registro, foi e é um grande parceiro nosso aqui no Estado, e nós criamos uma campanha, Imposto de Renda, né, para o Envelhecimento Cidadão. E aí a gente conseguiu pular de uma captação
que até então era de cerca de 500 mil por mês, uma captação bem pequena, né, no Estado, e hoje nós temos 3,5 milhões na conta, né? Então, foi um crescimento de cerca de 700%, né, no ano passado, que foi, na verdade, o primeiro ano. Na verdade, esse ano está sendo o primeiro ano de destinação da pessoa física, né? E aí, quando iniciou essa discussão do Covid, a gente, preocupado com as informações que a gente tinha internacionalmente, a gente soube que, por exemplo, na Itália, nós tivemos ILPI com mais de 100 idosos, que infelizmente não sobrou nenhum, né? Todos foram vítimas, né? Todos faleceram, vieram a óbito. A gente, preocupado com isso, a gente iniciou as discussões já um pouquinho antes do decreto do governo do Estado sobre a questão do isolamento social. A gente começou a discutir a possibilidade jurídica de realmente verbas do Fundo do Idoso serem, se necessário fossem aquela época, serem direcionadas para políticas voltadas ao envelhecimento. E logo quando foi decretado o isolamento, a gente começou a ser muito procurado pelos conselhos municipais, que a gente está dando a experiência do conselho estadual, né? Principalmente das cidades menores, com a dificuldade de acesso aos equipamentos de proteção individual. Né? A gente sabe que as ILPIs têm dificuldades das mais diversas no momento de naturalidade, né, de normalidade, mas principalmente nesse momento de Covid, há necessidade que as ILPIs estaduais, aqui no estado a gente tem cerca de 1.200 idosos nessas ILPIs filantrópicas e públicas que eu estou contando, não contando as privadas, né? E aí nos passaram essa dificuldade. E aí a gente criou um fórum, né, um fórum de ILPIs aqui no estado, com apoio do FOCEP, que é o Fórum Cearense de Políticas para o Idoso, que congrega todas as instituições da sociedade civil aqui do estado que trabalham na perspectiva do envelhecimento. Nós fizemos uma reunião aberta com as ILPIs aqui do estado para realmente saber qual é a necessidade, né? Até porque, embora nós sejamos um estado pequeno em relação a Minas Gerais, né, ao Amazonas e outros estados, territorialmente, mas a gente tem regiões bem diferentes entre si. E aí a gente chegou à conclusão que realmente a prioridade dessas ILPIs era o acesso aos equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque, na verdade, mesmo as ILPIs que têm condição de arcar com a compra, todos os fornecedores, que inclusive hoje os fornecedores são praticamente todos internacionais, né, e a maioria deles na China, todos eles só estão comercializando, né, a sua produção para entes estatais, né? Então eles estão vendendo de fato para as secretarias de governo, para o governo de uma forma geral. Então, mesmo que a ILPI tenha dinheiro, ela não consegue adquirir, né? E aí quando a gente avaliou aqui no estado que não seria interessante a gente dar o repasse da verba para as ILPIs, porque, na verdade, elas teriam a mesma dificuldade de aquisição desses equipamentos. Então, nós contactamos a secretaria a qual a gente é vinculado, que é a Secretaria de Proteção Social, comunicando a dificuldade. A secretaria ela tem até, nos foi passado, que ela tinha recursos para arcar com a ILPI pública, né, com os equipamentos de proteção individual para a ILPI pública, mas que para a privada certamente não há previsão orçamentária para isso. E então, a gente, após essa reunião com todas as ILPIs, nós articulamos uma reunião da nossa comissão de análise e gestão do fundo, análise de projetos e gestão do fundo. E essa comissão elaborou uma proposta em que R$800 mil do fundo estadual seria direcionado pura e exclusivamente para a aquisição de EPIs, e a análise que a gente teve foi de que antes disso, a gente fez um pedido para que a Procuradoria da Secretaria, né, Procuradoria Jurídica, emitisse um parecer falando da viabilidade, até para que o Conselho se resguarde juridicamente também de futuros questionamentos e leis de responsabilidade fiscal e outras questões jurídicas, né? Após a emissão desse parecer, nós convocamos o Conselho para uma reunião virtual, fizemos uma reunião, aprovamos essa deliberação e, dentre outras deliberações, nós aprovamos também a criação de uma comissão de prevenção e enfrentamento ao Covid, uma comissão especial no âmbito do Conselho, da qual a gente faz parte. E aí essa comissão ela tem
por atribuição, não só elaborar um edital de credenciamento dessas entidades que vão ser beneficiárias desses equipamentos de proteção individual, né? Como também vão fiscalizar, vai fiscalizar junto à secretaria todo o processo, desde a aquisição, porque quem vai adquirir, de fato, é o Estado. Ele vai adquirir, né, no caso, esses equipamentos, e a secretaria vai fazer a distribuição com a nossa supervisão, né, com a supervisão dessa comissão especial. Então, hoje, nós já elaboramos os critérios desse edital, a aquisição ela já está em andamento desde a semana passada. Uma dificuldade que a gente tem também constatado, né, porque as ILPIs, algumas que têm mais condições financeiras, elas estão tentando adquirir por conta própria. O que acontece? Há um pedido, vou dar um exemplo, há um pedido de aquisição de equipamentos de proteção individual para um fornecedor chinês. Aí há, no caso, a promessa da entrega, que geralmente tem sido demorado 15, 20 dias a promessa, e quando chega próximo, se chegar outro cliente, né, interessado, norte-americano, e pagar mais, os chineses passam para o americano, entendeu? Então, não há uma garantia de entrega, dado que todos os países estão pedindo os mesmos equipamentos. Então, já aconteceu, inclusive, com compras estaduais. Aqui no Brasil, eu não me recordo qual estado, de ter feito uma compra em grande escala. Se eventualmente um outro comprador aparecer e pagar mais, os fornecedores infelizmente, não têm sido, não têm cumprido com a palavra. Então, por conta disso, realmente eu sou muito solidário à palavra que a Fernanda, que me antecedeu, falou muito bem, de que os entraves para essa nossa preocupação de agilidade, eles são muitos. Não é nem só a questão de liberação do dinheiro. O principal entrave hoje é a aquisição, né? Então, nesse sentido, a gente já fez os editais, a gente já construiu os critérios do edital, o edital vai ser publicado já nos próximos dias. A secretaria já providenciou a aquisição, ainda está aguardando, né, no caso, esses trâmites para essa questão. Aqui no Estado, nós tivemos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa em que o parlamento autoriza o governo comprar com dispensa de licitação, enfim, quebrou todos os entraves aqui também para esse tipo de aquisição. Então, é uma aquisição que tem sido bem rápida, levando em consideração a média. E, por último, a secretaria e o Conselho fiscalizou todo esse processo, a gente elaborou um plano de contingenciamento com todas as especificidades, né, que essas ILPIs em todo o Estado elas têm que cumprir para que possa realmente preservar a rigidez desse espaço, não só para os idosos, mas também para os profissionais que lidam diariamente com esse público. E aí, nesse sentido, nós criamos nós do Conselho, juntamente com o Ministério Público aqui do Estado, um formulário de acompanhamento diário dessas ILPIs. Então, todas aquelas que vierem a ser beneficiadas, que se credenciem para receber esse material, diariamente vão ter que prestar contas, né, de qualquer intercorrência que possam. Aí nós temos um formulário digital que eventualmente a gente pode compartilhar com todos aqui. Então, a gente tem, de uma forma geral, também, assim como a Paula falou muito bem e a Fernanda, trabalhar diariamente. Acho até que o volume de atividades foi crescer, mesmo a gente estando de home office por força do decreto do governador. Nós estamos também preocupados com essa questão da informação, então, diariamente, a gente está emitindo vídeos, emitindo material para que os conselhos municipais possam divulgar, né, nas suas regiões, respeitadas as particularidades, e também preocupado com outras questões, né, como, por exemplo, as agências bancárias. Né, elas têm sido hoje o maior espaço de proliferação na nossa experiência, dadas as enormes filas que nós temos tido aqui no Estado, agências bancárias, agências lotéricas. Nós chegamos a oficiar a presidência da FEBRABAN Nacional, e eu acho até muito pertinente a presença do Luiz Mercedes aqui, que vai certamente trazer algum direcionamento nesse sentido, manifestando a nossa preocupação, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, OAB, todos os órgãos aqui do Estado manifestando preocupação nesse sentido. Eu acho que o momento é realmente de um diálogo interinstitucional, é fundamental. A gente tem estado
diariamente ligado também com outros conselhos, como o Conselho de Assistência aqui do Estado estadual, né? O Conselho de Direitos Humanos, o Conselho da Pessoa com Deficiência, porque, de fato, o idoso ele tem várias perspectivas, né? E ele toca várias pautas, né? Dos mais variados conselhos. Então, de uma forma geral, mais uma vez, agradecer, deixar aqui os nossos votos, né? De que todos os conselhos possam exercer o seu trabalho, fazer o registro, né? Da Valquíria, do Conselho do Pará, que mandou mensagem, a Sara e a Inês do Conselho de Goiás, Estadual de Goiás, que também estão aqui acompanhando e certamente têm uma experiência muito interessante. Deixar um grande abraço para os colegas conselheiros do Estado do Ceará que estão acompanhando, a nossa secretária executiva, Dalila, e, por último, também deixar um abraço para toda a comissão dos direitos da pessoa da OAB Ceará, que a gente vai estar começando agora uma campanha relacionada à proteção do idoso no perfil do idoso que está em casa, né? Não só no idoso da ILPI, mas do idoso que está em casa, tendo visto que esse isolamento ele não pode realmente se converter numa perspectiva de abandono da pessoa idosa. Muito obrigado, né, e boa tarde. Obrigado, Rafael. Vamos chamar rapidamente aí o Tiago Alvim e vou fazer aqui uma solicitação para o Tiago nos atender aqui com alguma celeridade, não no sentido de ser muito rápido, mas na objetividade, aqui em função do tempo, porque a gente quer abrir ainda para as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Obrigado, Kleber. Obrigado ao Instituto Ânima pelo convite. Vou me ater aqui aos 5 minutinhos para passar um pouco da mensagem. A satisfação estar aqui trocando ideias, sabendo um pouco das ações de alguns conselhos. Tem uma proximidade muito grande aqui com Belo Horizonte, mas é bom saber o que Curitiba, o que o Ceará está fazendo também. Ouvir um pouco a perspectiva do Luiz depois de um grande investidor social nessa área. Bem, até agora o que deu para capturar foi assim, os conselhos se mexendo, e aí Belo Horizonte eu acompanhei muito de perto em ações de curto prazo, ações emergenciais e com a agilidade que elas precisavam ter. Então, a gente conseguiu aí, em menos de um mês para cá, a gente tem deliberação online, a gente tem recurso emergencial para a ILPI, a gente tem recurso disponibilizado para a saúde, que agora é a fase mais crítica que vai começar, e assim, tomada de decisão rápida, sociedade civil junto com a prefeitura trabalhando intersetorialmente, então a saúde e assistência social trabalhando com foco no que é o mais importante, no que é urgente, no que precisa ser feito. Então, assim, dá uma satisfação muito grande ver essas soluções sendo construídas e, como a Fernanda falou, acho que a gente tem aprendizados aí para serem mantidos para frente. Aqui em Belo Horizonte a gente está vendo processos que demoravam meses acontecendo em dias ou semanas. Como que a gente pode manter isso para o futuro? Porque a agilidade da execução de recurso público ela é fundamental. Isso fortalece os fundos. Mas, além das ações de curto prazo, a gente tem que pensar nas ações de médio prazo, né? Essa crise ela deixa latente o tanto de questões precárias que a gente ainda tem que encarar na sociedade brasileira. A gente fala de um isolamento em pessoas que dividem em casas e de questões de higiene, quando às vezes não tem nem água encanada, que não tem acesso a uma população com a questão do emprego ainda com muita informalidade, então o isolamento ele corta a fonte de recurso muito rapidamente. Então a gente começa a falar de criança em casa que não tem acesso à merenda na escola e que não tem acesso a computador e internet para fazer uma ação online. Então, assim, isso traz para a gente uma série de necessidades que a sociedade brasileira ainda não superou e que elas ficam agora muito claras, meio que esfregando na nossa cara de alguma forma, e isso gera também oportunidades. E aí eu acho que os conselhos precisam estar prontos e organizados para endereçar bem essas oportunidades para o futuro. A gente conseguiu, via Lei de Acesso à Informação, um dado com o Ministério da Economia, dado de 2018, que apenas 5% dos fundos que poderiam estar
regulamentados e recebendo recursos de incentivo fiscal receberam naquele ano. Então, a gente está falando de 5.600 municípios, mais 27 estados. A gente tem aí um universo muito grande de gente que ainda não se organizou para poder receber doações. E essas doações, nós estamos falando de volumes relevantes de recursos. E recursos que agora, na hora da emergência, a gente vê eles chegando rapidamente na ponta. Então, são recursos relevantes, né, para a causa do idoso. Então, só da doação de empresas, a partir dessa pesquisa que a gente fez, a gente identificou que o Fundo da Infância mobilizou mais de 300 milhões de reais em 2018 e os fundos do idoso menos de 190 milhões. Então, a gente tem um potencial aí de mais de 100 milhões que não foram aplicados, que talvez agora, com essa necessidade, tanto que ela ficou escancarada da gente melhorar a estrutura de acolhimento do idoso institucional, de apoio ao idoso que está, enfim, que não está institucionalizado, mas que também precisa de acesso à saúde, a melhoria de condições habitacionais, talvez esse recurso que está já poderia estar na prática das empresas de investimento social e ainda não chegou, talvez agora chegue. Uma oportunidade também para as pessoas físicas se engajarem com doações. Esse ano é o primeiro ano que os 3% do imposto de renda podem ser doados diretamente no ato da declaração para os conselhos do idoso. Nem todos os conselhos ainda estão aptos a receber, mas só esse 3% ele pode mobilizar mais de 3 bilhões de reais por ano. E dados também de 2018 mostram que a população, menos de 2% da doação que podia ser feita, foi feita em 2018. Então, sim, temos um grande caminho pela frente também na parte das doações de pessoa física. E um último ponto para fechar, de oportunidades que surgem com essa crise, eu acho que a gente consegue ver exatamente pelo evento que está acontecendo aqui hoje, da gente começar, num primeiro momento, principalmente utilizando mais canais online, que deixam mais barato, mais fáceis essas conexões, a gente começar a trocar experiências entre os conselhos, conversar mais, saber como que cada um está se organizando, porque essa é uma agenda que precisa se desenvolver no Brasil inteiro. Então, nisso eu parabenizo o Instituto Ânima por ter puxado essa bola e provoco para a gente pensar junto que outras ações de compartilhamento, de atividade em rede, mesmo tendo os recursos, cada município no seu município, que a gente pode fazer, como que a gente pode compartilhar mais conteúdo, mais boas práticas e mais ações concretas para essa área de política pública que ainda precisa ser muito desenvolvida. Estourei meu tempo, Kleber, mas só um minutinho. Já devolvo a palavra para ver se a gente volta mais um pouquinho depois para o debate. Ok, obrigado, Tiago. A gente vai estender mais 15 minutos, peço aí a compreensão de todos, em função dos problemas técnicos no início da transmissão. Passo aí a palavra para o Luiz Eduardo. Luiz, seu microfone, Luiz, por gentileza. Aqui. Alô? Okay, obrigado. Escutando? Então tá. Ótimo. Acho que todo mundo aqui já apresentou boas práticas, né? E para quem ainda não conhece lá como o Itaú vem trabalhando, né? A gente tem o Itaú Viver Mais, onde que a gente vem fazendo um trabalho junto aos conselhos de ter esse compartilhamento de boas práticas, tá? Com esse objetivo de engajar cada vez mais a sociedade civil, né, a iniciativa privada, para aumentar aí os recursos. Tá? O Itaú ele sempre doou recursos, e aí desde 2010, quando a gente começou a doar para conselhos, a gente vinha acompanhando que os conselhos eles acabavam não tendo um planejamento, e isso trazia um pouco de desconforto para a iniciativa privada. Quando a gente conversava com algumas empresas ou com alguns doadores, seja ele PF ou PJ, ele precisava, ele queria saber para que estava sendo feito aquele projeto, o que estava acontecendo, tá?
Nisso tudo a gente desenvolveu aí todo um trabalho junto a alguns conselhos de construção de planejamento estratégico, tudo isso embasado em cima aí de indicadores. Até depois, quem ainda não conhece, se quiser entrar lá, tem uma plataforma que é Longeviver, que aí é o www.longeviver.com, que aí vocês podem se cadastrar lá e conhecer um pouquinho mais. É um dos projetos que a gente vem patrocinando. Alguns dos conselhos aqui com quem a gente vem trabalhando e trocando, né, essas boas práticas do que a gente conhece num estado, traz para o outro e município, e a gente vai trocando nessa rede que a gente fortalece cada vez mais. Um pouco do que a gente vem até conversando, e aí até conversei com o Thiago semana passada, a gente vem batendo um papo sobre algumas dessas iniciativas, é um pouco de assim, como que as empresas, o cenário que hoje muda a cada semana da previsão que eu vou ter de faturamento. O cenário econômico está muito instável e a gente vem recebendo muitos pedidos de entidades para ter uma doação direta, mas a gente ainda não sabe nem o valor que vamos ter aqui, a previsão que a gente vai ter, que ela muda a cada semana, né? Do ano passado para esse ano já teve uma queda brutal, e aí quando a gente veio do valor do ano passado para o meio desse ano, já teve uma redução de mais de 50%, e a cada semana ela reduz um pouco mais. Tá? Eu acho que esse ponto que o Thiago trouxe é um ponto que a gente precisa, e até conversando com outros conselhos e entidades, da gente começar a fortalecer as campanhas junto a pessoas físicas. Porque as pessoas, a gente está num momento porque os conselhos sempre conseguiram captar com pessoas jurídicas, mas o grande desafio é a captação com a pessoa física, que o como engajar, e aí aproveitar um momento como esse que a gente tem, como as pessoas querem ajudar muito, e aí as pessoas estão procurando para quem doar algum recurso, para quem doar algum mantimento, já engajar em cima dessa parte de arrecadação. Eu acho que, para quem não conhece também, a gente tem esse potencial da pessoa física, né? E aí com dados que eu tive numa reunião lá com o pessoal da FIEC no Ceará, a Receita Federal trouxe, eles têm um potencial de arrecadação com pessoa física de 160 milhões no estado. Números que hoje eles arrecadam, se eu não me engano, 2 com pessoa física. Então, a gente tem um potencial enorme de acessar essas pessoas e a gente começar a fazer a campanha. Lógico que o dinheiro ele não entra imediato, mas que ele demore, aí é um processo um pouco diferente, mas que ele demore um pouco mais para ter esse fôlego para o ano seguinte. Acho que todos os projetos que já captaram no ano passado, agora estão em processo. Acho que aí eu vejo que muitos dos fundos aí com que a gente vem conversando, essa questão da burocracia em liberar os recursos, e aí o que os conselhos trazem também na fala não é só liberar o recurso, mas também ter o material para comprar, que é um outro desafio, o como organizar todo esse ecossistema, tá? Todas as entidades que têm nos procurado, a gente tem dado essa orientação, e assim que a gente tiver algumas notícias, esse ano, a gente não vai conseguir apoiar alguma entidade, ou quem somos nós para selecionarmos que entidade é melhor que a outra nesse momento. Hoje os conselhos eles estão muito bem estruturados e têm essa noção e do que fazer e como fazer. A gente tem acompanhado que cada um tem criado as suas dinâmicas, né, os seus modelos de distribuição para dar todo esse apoio às ILPIs, a quem precisa, ou a Secretaria de Saúde apoiando aí na compra de equipamentos. Tá? Eu acho que já... Bom, vou deixar, acho que é só para dar esse recado. Acho que a gente vem trabalhando, vocês têm acompanhado na mídia aí, com outras ações que o banco vem fazendo.
E só deixar claro que aqui, independente de doação de recursos, a gente está aqui para apoiar os conselhos. A gente está pensando também em ferramentas para dar suporte nesse momento da era digital, tá? Em como a gente começar a capacitar e os conselhos começarem a ter esse novo modelo nesse ambiente virtual. Eu acho que pela fala de todos, o que a gente vem acompanhando, essa grande população acima aí de 60 anos vai demorar um tempo para circular, e até medidas que a gente vem até olhando e vendo com alguns conselhos de como revisitar os projetos que tem aí essa convivência, seja ele esportivo, seja ele qual o modelo aí, atividades culturais que tinham lá as aglomerações, o como reverterem para esse novo modelo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Pessoal, tem algumas perguntas que vou compartilhar com vocês. Eu gostaria de pedir que fossem assim, bem objetivos. São 4 perguntas, são várias, mas aqui a gente está encaminhando 4, para que vocês possam responder. A primeira pergunta, eu vou ler as 4 perguntas, depois vocês, até pela característica da pergunta, vocês podem responder. O Valmir, lá de Joinville, o seu Valmir está do Conselho de Idoso de Joinville, está perguntando: com os idosos que residem em LPI está ótimo. Gostaria de ouvir ações para os idosos que vivem em comunidades. Então, eu falo, olha, ok, é uma colocação do Valmir. A segunda pergunta, queria saber mais detalhes dessa parceria da Nexo com o Conselho Municipal do Idoso para os idosos não institucionalizados, aí, Thiago Alvim. A terceira pergunta, gostaria de saber, eu não estou falando o nome porque é T. Borges, ele vai saber quem é, gostaria de saber como aconteceram as deliberações online, e-mail ou encontro virtual, em qual instrumento? Houve votação? Se sim, qual instrumento usaram, Fernanda? Aí. E a quarta pergunta, Ariane Angioletti. Luiz, os recursos do Itaú são, regra geral, destinados à capacitação. Será possível destinar este valor para o uso nessas frentes que foram faladas aqui? E mais uma. Luiz, os recursos do Itaú... Ok, tá aqui, tô repetindo a pergunta. Fechando aí com o Luiz, para que vocês possam responder esses questionamentos. Sobre a primeira pergunta, você poderia, Paula? Áudio? Isso. Então, a importância de ter essa visualização dos idosos na comunidade, né? Acredito que muitos vão passar, talvez, invisíveis, né? E a importância, então, das próprias famílias também entrarem em contato com a Secretaria de Assistência, no caso da assistência alimentar, né? De ter esse auxílio. O próprio Ministério Público fez a orientação quanto à disponibilidade dos nossos atendimentos para situações de violações de direitos, então isso permanece. Em Curitiba, os CREAs, né, que são 10, uma por cada administração regional, então nós mantemos o atendimento, porque temos duas preocupações. Uma, a questão da própria violência em domicílio, a qual os idosos podem estar acometidos, e a outra preocupação da saúde, com relação até à possibilidade do aumento de acidentes dos idosos em casa, o aumento das quedas, né, dos idosos em casa. Então, também existem orientações para se evitar os acidentes domésticos, né, que também é um dos grandes índices para o internamento hospitalar de idosos, né? E o quanto um acidente doméstico pode interferir. Os nossos serviços hoje eles estão disponibilizados em todas as 10 regionais. Os atendimentos, em sua grande maioria, são feitos por telefone.
mas a divulgação de todos os canais de comunicação para que as pessoas procurem o atendimento da assistência social nos 10 núcleos regionais, que são aqui em Curitiba, né? Nós atendemos por administração regional, são 10, por mais que os CRAS estejam neste momento sem atendimento presencial, nós temos o atendimento telefônico e, diante da necessidade, a realização das visitas domiciliares, seja pela equipe do CRAS ou seja pela equipe do CREAS. Da mesma forma, as outras políticas continuam o atendimento, né, dentro dos seus limites de capacidade de atendimento, mas uma questão bastante importante mesmo é a visualização dos idosos, os idosos, muitos que moram sozinhos, mas que têm procurado o nosso atendimento e nós temos feito esta comunicação com eles para que eles possam receber o atendimento que eles estão necessitando, seja na área de saúde, seja na área da assistência social. Obrigado, Paula. Vamos passar aqui para a questão número 2. Kleber, só comentar a questão aí da parceria com o Conselho e um pouco dessa... Sim, ok. Vamos lá. Assim, a conversa da Anexo com o Conselho, ela começa no fim de semana, né, Fernanda? Assim, a ansiedade não deixou... Acho que a ansiedade e a urgência não deixaram chegar na segunda-feira para a gente já começar a trocar ideia e falar sobre... tentar entender um pouco o cenário de crise que a gente estava vivendo. E aí, eu acho que é importante a gente tentar entender a urgência do momento e os canais e estrutura de política pública já existente. E isso foi fundamental para o entendimento que eu tenho sobre como o BH conseguiu agir tão rapidamente. Então, assim, você já tem uma rede de LPIs parceira e foi muito fácil adicionar recursos para essa rede vigente, assim como você tem do outro lado a Secretaria de Saúde se preparando para fazer uma ampliação em tempo recorde de leitos para atender uma carga grande de idosos que vai demandar o sistema público de saúde e que foi possível, então, assim, identificar dentro da estrutura da política pública institucionalizada, que já existe, canais muito rápidos para esse recurso chegar. Então, quando a gente vai falar do idoso na comunidade, mesmo que esteja em situação de vulnerabilidade, a gente entra aí num ponto da política que ainda não existe, dentro da política pública formal hoje, algo talvez tão bem estruturado. Temos o BPC, claramente, que chega lá nesse idoso, né, que não teve aposentadoria. Então, assim, tem algumas ações, mas uma ação estruturada para o idoso em vilas e favelas, isso não tem algo pronto, até porque as outras atividades que vinham sendo feitas, elas abordavam mais a linha da convivência, do idoso não ficar em casa, né? Assim, e agora é tudo o contrário que a gente precisa. Então, assim, essa linha da política pública, a gente não achou ela pronta, formatada. Então, o que eu, olhando de fora, enxergo? O Conselho foi muito ágil, tomou ações muito rápidas, inclusive autorizando a captação de recursos para apoiar as políticas já estruturadas, e isso não resolve todo o problema, mas dá tempo para a gente ir tentando entender quais são as outras medidas possíveis. Então, num primeiro momento, o anexo entra a gente fazendo o que a gente sabe fazer, que é conectar recursos com quem precisa para executar, a partir de uma linha muito clara, inicialmente da saúde. Então, todo o nosso discurso, a gente está com uma campanha no ar, está conversando com algumas empresas, inicialmente para apoiar a frente da saúde, mas eu tenho certeza que outras frentes complementares devem surgir, e aí a gente está atento a elas para poder redirecionar esse esforço, para poder apoiar outras ações, assim que a gente conseguir identificar que elas estão desenhadas e que vai ser possível executar com agilidade. A grande vantagem da saúde é que ela já tem uma rede de hospitais contratados.
Então, quando a gente transfere o dinheiro do fundo idoso para o fundo de saúde, ele consegue pagar a internação que vai acontecer no dia de amanhã. Qualquer ação que a gente demande agora, grandes esforços de fazer uma licitação, de desenhar um edital, talvez eles não vão servir para essa onda emergencial. Tudo indica que a gente vai ter que ficar atento com a Covid aí por alguns anos ainda, e acho que medidas complementares virão, mas assim, então é só resgatar um pouco dessa importância do Conselho, dos recursos do Conselho se conectarem com a política pública que já existe e apoiar isso, dar intensidade e garantir oferta rápida de recursos para que essas coisas que precisam acontecer, não falte recursos para elas acontecerem. Ok, obrigado, Tiago. A terceira questão aí, vamos chamar a Fernanda para responder para a gente, Fernanda. Seu microfone, Fernanda, por gentileza. Pronto. São as deliberações virtuais? Isso. Então, gente, não foi nada muito elaborado, assim, nenhum sistema, nada não. A gente tentou fazer o mais rápido e o mais simples possível. A gente fez 2 testes, um via e-mail. No corpo do e-mail, a gente escrevia, né, o motivo, o posicionamento do conselho, o motivo da deliberação, o quadro de votação, nome do conselheiro, entidade, a favor, contra ou abstenção, e colocava a deliberação oficial com a logo do conselho, assinatura em PDF, ok? O outro, a gente tentou no formulário do Google, mas o formulário do Google ele não formata planilha, ele não formata tabela, e aí a gente fez as duas. O melhor teste para os conselheiros de direitos do CMI-BH foi o e-mail, e nós já estamos na terceira deliberação virtual em menos de um mês. Super simples. Ok, obrigado, Fernanda. Deixa eu só resgatar aqui. O conselheiro vota, a gente faz uma planilha com o cálculo dos votos, e aí vai para a publicação. Simples. Um dia para votar e responder questionamento, outro dia para dar o resultado. Terceira. Ok, obrigado, Fernanda. A quarta pergunta aqui para o Luiz. Alô? Escutando? Okay, sobre a utilização dos recursos, né? A gente foi, e aí vamos falar assim, de tudo que os conselhos no ano passado construíram e a gente doou os recursos, muitos dos conselhos vieram nos procurar se podiam utilizar o recurso em todas essas situações emergenciais. O nosso posicionamento é assim, não tenha dúvida, vocês aí na ponta são os que mais sabem da melhor utilização. Falando assim, tudo que a gente estava construindo lá no passado, de vamos construir os eixos estratégicos, os pilares, é isso que todos os conselhos hoje em dia estão fazendo, revisitando o planejamento e repriorizando os eixos que são essenciais, que hoje a saúde e vem na sequência os outros, né? Saúde, convívio social, e aí vai vindo todos os outros. Todo o recurso que nós disponibilizamos, o conselho é que toma a decisão de como vai utilizar, né? E o que vai fazer da melhor maneira. A gente, em momento nenhum, assim, a gente teve no edital do ano passado capacitação, empreendedorismo, e aí fortalecimento da rede, tudo isso tivemos. O que a gente aqui não vai deixar de fazer, todo o apoio, tá, que a gente deu aos conselhos no ano passado, e que agora, nesse momento, ele é essencial, independente de a gente vai se colocar à disposição para dar todo o apoio, seja aí com iniciativas, ferramentas, como é que a gente constrói esse novo modelo e compartilha tudo isso junto em rede nacional. Ok, muito obrigado, Luiz, pela resposta. Pessoal,
Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou e, de fato, não há mais tempo para responder outras perguntas, né? Debate tão rico e tão importante nesse momento. E, claro, aqui, longe de pretender esgotar essa discussão, com esse webinário foi apenas o início desse diálogo sobre estratégias e caminho para os conselhos de idosos em tempos de Covid. Nossa proposta é continuar essa conversa e vamos organizar uma rede, provavelmente por WhatsApp, funciona bem, não é? E os interessados, todos que desejarem participar, estão convidados, podem enviar os dados para ia.contato@nossoinstitutoanima.com.br. Vou repetir, ia.contato@nossoinstitutoanima.com.br. O nosso muito obrigado a todos vocês que participaram conosco desse diálogo tão importante e, claro, em especial a Paula, obrigado, Paula, um abraço, a Fernanda, o Rafael, ao Tiago e ao Luiz. Aqueles que desejarem também um certificado, podem enviar os dados por e-mail e será fornecido um certificado. Uma ótima tarde, em nome do Instituto Ânima, muito obrigado, um grande abraço a todos.